Então, seja bem-vindo a esse tutorial. Neles vamos ensinar como desenvolver um jogo com uma conexão socket, que no caso a conexão socket vai necessitar de um cliente e um servidor para fazer a conversa entre os jogos. No caso, o servidor seria quem recebe e manda as informações para os clientes. E os programas necessários para fazer esse programa seria o Python e o Pygame. E no caso, eu estaria usando a IDE PyCharm para fazer o código do jogo. Então, indo para o PyCharm, para começar o código, você primeiro vai dar import na biblioteca Pygame para você desenvolver as figuras, os formatos. Aí, de começo, você vai declarar a largura e a altura da tela, que no caso vai ser 500 por 500. E também eu coloquei, mas acho que não é necessário, eu coloquei o nome do projeto. Tipo, quando você abre o programa, vai estar escrito lá em cima, tipo, onde tem o fechar, minimizar, o nome do projeto. E tem o client number, que vai ser utilizado mais pra frente. Como eu só tô, tipo, dando meio que uma passada por cima do código, você teria a classe player, que nela você definiria, tipo, a localização que ele começaria. Tipo, onde o objeto começaria na tela, que no caso vai ser x e o y, a altura dele, a altura e largura, a cor, e o rect ele seria meio que para facilitar umas informações que você vai passar no futuro. E o velo seria a velocidade do objeto. Também teria a função draw, que seria para você desenhar o objeto na tela, e nela entraria o in, que seria a tela, o self color seria a cor que você vai escolher para o objeto, que no caso vai ser um quadrado ou um retângulo, mas é um quadrado porque as dimensões são iguais. E que no caso também você já informa aqui todas as informações, que é altura, largura e etc. Também teria a função move, que nela você daria essa função, que é o keys equals pygame.key.getPressed, que significa tipo assim, todo input que você der no teclado, o Python ele vai reconhecer e vai passar para o jogo. Que no caso a gente vai usar as seguintes teclas: a D, o W e o S. E isso aqui também funcionaria meio como um dicionário de teclas. Quando você digita o Pygame, tipo, .k, aí quando você vir com o K, ele vai te dar tipo uma biblioteca de letras, ó, tá vendo? É possível você ver todas as letras que ele dá suporte. No caso, a gente vai usar o A. O self.x.velo, no caso, seria tipo assim, você vai alterar o objeto no eixo x menos igual a velocidade. Que no caso, tipo assim, a velocidade está 5, então a cada frame ele vai tirar 5 do x dele, no caso vai dar a impressão que ele está indo para a esquerda, aí o d vai para a direita, aí está adicionando. Aqui, o y, a localização na verdade no Pygame, tipo, o 00 começa no canto superior esquerdo da tela. No caso, quando você retira valores no eixo y, você na verdade está subindo o bloco e não descendo ele, que eu acho que você acharia que você estaria descendo, mas você está subindo porque o eixo está lá em cima e não no centro da tela. E quando você adiciona, você desce. E também você define o update, que tipo, toda vez que você mexe a tecla, você está alterando o valor do rect, que no caso é aonde o retângulo está sendo desenhado. E você atualiza toda hora porque você está atualizando toda hora esse valor quando você insere valores. Esse def read pause ele vem mais para frente. Quando eu for explicar a conexão, explicarei melhor. Aí depois vem o redraw. No caso aqui tá com 2 players, por causa do multiplayer que eu explicarei mais para frente. Mas aqui você definiria a cor da tela, tipo o fundo, o background. Você pediria para desenhar o player, no caso os dois. E você pediria para atualizar. E aqui tem o nosso laço principal, ou a função principal, que entra num laço. Mas primeiramente você define o run como verdadeiro. N equals network é uma função que eu vou explicar mais para frente também. E start pause também vou explicar mais para frente. O P, aqui no caso você vai definir os jogadores. Tipo P,
Aí você joga lá naquela classe as informações que você quer, que no caso aqui é o X, o Y, o tamanho e a cor dele. No caso o cubo é azul aqui. O Start Pos, eu vou explicar meio por cima agora. Tipo assim, pro servidor você vai mandar essas informações pro servidor. No caso aqui, a sua Start Pos você também vai mandar pro servidor e vai receber de volta. No caso, o Start Pos vai ser definido... Não, eu não... Tem uma definição lá no server, mas explicarei melhor. Mas tem duas funções definidas já. Também tem o Player 2, né? O Clock, ele seria quantas vezes ele atualiza por segundo. No caso, eu coloquei 60, que é o padrão. Tipo assim, não é que é o padrão, mas é o que normalmente você espera de um jogo, ele rodar 60 frames por segundo. Isso aqui é para ele achar a posição do segundo jogador e ele pega o valor e define em duas variáveis para você atualizar na tela. E isso aqui, o ForEvent em Pygame Event Get, ele meio que recebe todos os inputs do computador, tipo clique, movimento do mouse, o input de tecla e tal. No caso aqui, quando você... Nessa parte aqui, ó, o xzinho, quando você clicar no X, ele vai fazer essas informações. Ele vai parar de rodar e vai fechar o Pygame. E o p.move é atualizar a função de movimento, que no caso é essa daqui. E o redraw window você chama a função redraw, que ele atualiza os desenhos na tela. E o main é só para você chamar essa função aqui primeiramente. Então, a gente vai para o server agora. No server, você vai dar import no sockets e import no thread. E também eu dei import no Sys, mas não funcionou, ou no caso não necessitou. No caso do servidor, você vai declarar duas variáveis. O servidor, ele necessariamente precisa ser o valor da máquina que vai hostear o servidor, a partida no caso. Para você saber essa informação, basta você digitar ipconfig. Aí no caso do ipconfig, você vai ter o seu endereço IPv4. Que no caso não tem problema ninguém ficar vendo esse IP, porque ele é o IP local e só quem tá na minha rede consegue saber esse IP. Aí você pegando esse IP, esse aqui, que é o IPv4. Você pega esse IP e colocaria aqui, ó, em quem tá hosteando, você coloca aqui. A porta, existem várias portas, no caso, tipo, a mais famosa é 8080, que dá conexão à internet. E no caso, tipo, tem várias portas que estão livres. No caso, a gente está usando a 5555 para exemplificar. Aí que vem a parte complicada. Então, no caso aqui, isso aqui significa que você está definindo que tipo de rede você vai usar. O socket AFNet seria, no caso, o tipo de rede. No caso, a gente está fazendo LAN, então vai ser AF.net. E o socket SockString, ele seria como vai interpretar esse valor aqui. A ideia de você fazer um try except é para você não saber, tipo assim, normalmente você não sabe, eu não sabia que tipo ia dar certo a conexão. Aí dá para você verificar fazendo isso daqui. Aí se no caso der algum erro, ele pega e dá print. Então, o s.listen, ele indica quantas conexões vão ter no servidor. No caso, como a gente vai fazer uma conexão só para 2 jogadores, coloca-se 2 aqui. Aí aqui indicaria que o servidor já está rodando, né? Essas duas funções aqui, elas leem a posição do objeto, tipo, dos objetos lá no jogo, que no caso entraria aquelas funções que eu disse que explicaria depois. Seriam essas duas funções aqui, o makePos e o readPos. No caso, ele daria read e salvaria aqui para ele. E ele daria makePos quando a atualização do outro jogador mudasse. No caso, eu mexi na tela 1, subiu 3, ele vai pegar e vai atualizar no cliente 1, que a posição 2 subiu 3. Que no caso ele pega por aqui, ó, tipo esses valores. Como tá vendo que é P2 pós 0 e P2 pós 1, isso indica aqui, ó. Aqui, ó, P1, ó, P2 pós 0, P pós 1. Tipo, ele pega esses dois valores aqui. E o do player 1 seria esses dois valores aqui. O read, ele seria
a leitura desses valores, né? Ele, tipo, o servidor olharia o valor da posição do jogador e passaria para ele, e dele ele faria um make na outra conta, no outro servidor. Primeiro eu vou explicar isso aqui e depois eu explicarei esse aqui de cima. Que no caso, se ele encontrar um endereço que quando eu entrar no servidor ele encontrar o endereço, ele vai aceitar e vai conectar ele no servidor. Que no caso eu vou dar print em qual servidor ele está conectado e qual a porta e tal. Então, no caso, quando você chama o Start New Thread Current Player, essa thread client, etc. Quando você chama essa linha, o que ele faz? Normalmente, tipo, clientes, você pede para ele fazer uma tarefa e caso você peça outra, ele meio que vai deixar em espera até ele completar a primeira tarefa. Nesse caso não, ele vai chamar uma tarefa e caso outra tarefa já seja chamada, ele já vai começar ela. Que no caso, tipo, aqui você vai pegar a posição do jogador. Aí enquanto o servidor está rodando, o data seria a posição do que ele leu e ele vai dar decode, porque normalmente quando você manda, ela estão codificada e eles dão decode. No caso, ele vai transformar a posição do player, que no caso vai ser do primeiro jogador, na data. Caso ele não esteja mais recebendo nenhum valor, ele vai dar disconnect, né? Ele vai desconectar o servidor. Caso tenha, ele vai ver se essa informação é do jogador 1. Se for o jogador 1, ele vai passar a posição 0, que no caso seria esses dois valores. E se for o jogador 2, ele vai passar esses dois valores. E isso ele vai mandar. E seria mais ou menos isso que faria o servidor funcionar. E também alteraria a versão do Correct Player que tem lá em cima, lá no código do cliente. Que isso ele sabe quem é o jogador 1 e quem é o jogador 2. Cadê? Aqui ali altera esse valor ali, client number. Esse valor. E para finalizar, teria um network, aquele que faria a conexão entre as duas máquinas. Entre as duas máquinas não, né? Tipo, cliente e servidor. Nele, de novo, você define qual tipo de conexão é, o número do... O servidor dele, no caso, por exemplo, se você estiver usando duas máquinas diferentes, tipo, você tem que indicar usando Python com a biblioteca Pygame. A máquina primária, tipo, quem tá hosteando. A porta e... Aqui seriam as minhas informações, né? O server e o port. E aqui seria para ele conectar. E aqui ele vai declarar a posição inicial dele e aqui vai conectar no servidor. Esse center, tipo, self.client hackv 2048 seria o tamanho do byte, no caso seria 2048. No caso aqui ele mandaria a informação pro servidor, tipo, pode ser que no caso vai ser a posição dele, né, dos jogadores. E vai ficar atualizando essa informação entre os dois clientes. E agora para demonstrar, sempre você vai rodar. Primeiro você roda o servidor, esperando por conexão, servidor rodando. Aí eu pego e vou lá e abro o client. Aí ele abriu o primeiro cliente, como você pode ver, o primeiro jogador conectou, funcionando, e eu vou conectar outro cliente agora. E no caso agora a gente tem dois servidores, né? Tipo, ele tá passando informação de um para outro. Olha, como você pode ver, o primeiro jogador se movendo na tela do jogador 2 e o jogador 2 se movendo na tela do jogador 1. E seria isso como fazer uma conexão socket